Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Angélica Zambuja, sou taróloga e reikiana e também sou estudante de terapia holística e radiestesia. Mas essas são apenas algumas das várias coisas que eu desejo ser ainda nesta vida. E hoje eu vou falar para vocês sobre Matrix, né? Quem já ouviu falar? Quem gosta dessas questões mais espirituais e gosta de conhecimentos mais secretos e ocultos? Geralmente a gente tem essa ligação e acaba se deparando com essa informação da Matrix, né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, Matrix, o que é uma Matrix? Vocês já viram o filme Matrix? O nome é Matrix, né? E tem o Neo e tudo mais. Tem muito tempo que eu não vejo aquele filme, mas ele é um filme muito bom. Ele fala muito do despertar da consciência humana. O filme é muito bom mesmo. Ele mostra os nossos egos, a nossa essência agindo. Cara, aquele filme é sensacional. Mas não é sobre esse filme que eu vou falar hoje. Já fica uma recomendação aí para quem gosta de assistir filmes. A trilogia do Matrix é muito boa. Se você olhar com olhos mais espirituais, com olhos mais do autoconhecimento, você vai perceber, muita coisa vai fazer sentido para você. Mas a Matrix que eu estou falando agora é aquela questão da vida aqui, onde a gente está imerso, inserido, não ser real, ela ser realmente uma Matrix, no sentido de ser algo criado. Alguns acham que é um telão, outros acham que é um jogo, como se fosse uma realidade virtual criada. Sim, tem várias sensações, né? No filme da Matrix, não vou dar spoiler para vocês, mas tem várias sensações que a gente acaba sentindo. Aí eu falo a gente porque eu também já senti. Não tem como eu trazer para vocês um assunto que eu não aprendi com ele, que eu não fiz parte dele. Seria algo muito vago, muito distante, muito teórico. A prática é necessária até mesmo nas coisas ruins. E então a gente sente que isso é um jogo, que as coisas não são reais. A sensação, a pior sensação mesmo é a irrealidade, é as coisas não serem reais. E quando você sente isso, que as coisas não são reais, no meu caso dá um desespero, uma aflição, uma ansiedade, uma agonia, porque a sensação é que tudo se perde, tudo perde o seu valor, tudo perde a sua importância, né? Tipo, tudo que eu vivi não tem mais importância, não tem sentido, não tem valor. Se isso tudo é ilusório, criado, é uma coisa que eu mesmo criei ou uma coisa que criaram e me aprisionaram, então nada disso tem valor, né? A gente acaba tendo essa sensação. E eu confesso para vocês que eu já tive algumas crises existenciais, crises de ansiedade por conta dessas reflexões. Mas o que acontecia? Eu acabava procurando conteúdos na internet e me deparava com essas informações totalmente mal digeridas, totalmente mal distribuídas e com muito teor de medo, de pavor e tudo mais. E o que eu venho trazer para vocês é totalmente o contrário. Eu já sofri muito com essas coisas e hoje eu tenho um maior conhecimento, um maior entendimento sobre essa situação. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, né? E eu tenho que fazer para vocês um vídeo sobre os nossos 7 corpos, né? A gente tem o corpo físico, tem o duplo etérico e o corpo astral. Esses são, assim, os corpos mais básicos que a gente precisa entender. Aí depois eu vou fazer um vídeo explicando, assim, 7 corpos, né? Mas o que a gente precisa entender agora são esses 3 corpos. E entender que tem corpos, né, acima desses. Então é aquilo que eu digo para vocês. Nós, o corpo físico, é apenas a pontinha do iceberg de tudo o que nós somos, de toda a nossa grandeza, tá? Então isso é perceptível também nos nossos corpos. Nós temos o corpo físico e aí a gente vai tendo o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental e os outros corpos também. Então a gente é apenas isso aqui que a gente vê, que a gente comunica, é apenas a pontinha de tudo aquilo que nós somos. Então, tem um livro muito bom que eu recomendo para você, se chama A Doença como Caminho. É um livro muito bom. Se você quiser ler só os primeiros capítulos,
tudo bem, né? Porque é um livro mais voltado para quem lida com as questões da saúde mesmo. Então, o mais importante ali, sobre isso que eu tô falando agora, são os primeiros capítulos, que ele explica pra gente de uma forma muito interessante e diferente. Ele fala sobre as polaridades, né? O yin e o yang, e ele explica que nós estamos aqui buscando a não as polaridades, a sair das polaridades. A terceira dimensão faz parte das polaridades. Nós estamos aqui buscando conseguir unir essas coisas. Seria o equilíbrio, né? Mas não ficar no extremo nem no outro. É como se fosse juntar as duas coisas mesmo. Então, nós estamos buscando romper com essa polaridade buscar e juntar isso. E nós também estamos aqui, é como se fôssemos frequências de rádio, certo? Vou dar um exemplo para ficar, um exemplo que eles usam nesse próprio livro. O nosso corpo físico é como se fosse um rádio. Sabe o rádio? O rádio. Então, o que o rádio precisa? Ele precisa de estar ajustado ali, ele vai receber as frequências, certo? Então, o que o rádio está transmitindo não vem do próprio rádio, ele vem de outro lugar. É uma central que emite as informações para o rádio capta e passa. Então, é como se nós fôssemos um rádio, o nosso corpo físico é um rádio. Aí, a nossa consciência, a nossa essência, até mesmo a nossa mente, elas estão nos outros corpos, né? Que nós temos 7 corpos, no mínimo, né? Os que nós podemos estudar aqui na Terra. Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossa consciência, eles estão nos nossos outros corpos. São como ondas de rádio que o nosso corpo capta e envia. E aí a gente consegue se mexer, a gente sente, a gente pensa, tudo isso através como se fossem ondas que o nosso corpo físico capta. E o que acontece quando a pessoa morre, né? O corpo físico não consegue mais receber essas informações, há um rompimento nesse elo, que no caso é o duplo etérico, se rompe, né, ele se desfaz e desloca do nosso corpo físico. Então, o corpo físico, ele é apenas uma máquina, digamos assim, só que a gente deve cuidar muito bem dele, isso não pode ser motivo para você falar, isso aqui é só meu corpo físico, e, sabe, a gente tem que, o nosso corpo físico, ele veio do planeta Terra, da nossa mãe Terra, e ele é muito importante. Ele foi feito do barro, né? Nós somos gerados de todos os elementos que aqui são feitos. Cada célula do nosso corpo possui os 4 elementos, os elementos principais de toda a criação, né? A água, o fogo, o ar e a terra. Então, nós somos feitos da terra e nós temos que agradecer e ser gratos e preservar aquilo que a terra emprestou pra gente. Depois a gente vai, né? Vai embora, nosso espírito vai embora e esse corpo volta a ser da terra novamente, né? Ele se desintegra, vira pó. Então, por que tem a sensação de irrealidade? Né? Eu expliquei tudo isso para chegar nesse assunto para vocês. Nós, como seres humanos, somos seres materiais e espirituais. Nós temos um corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico, nós habitamos, é um templo, uma casa para nós. Nós somos a nossa essência, a nossa consciência, nem os nossos pensamentos nós somos algo a mais, nós somos a consciência, né? Então a alma também habita dentro desse corpo físico. Então, por isso que é comum ter a sensação de realidade quando você, por exemplo, não está muito bem acomodado no seu corpo físico, quando os seus centros energéticos ou chakras inferiores também estão desequilibrados, é normal, porque você não consegue se fixar na Terra, não consegue se fixar aqui nessa realidade e dá uma sensação de irrealidade, uma sensação de que isso não faz sentido, porque você não está bem aterrizado aqui na Terra. Isso acontece também. E outra coisa que também é comum de acontecer, problemas internos dentro da gente. Isso aí é uma coisa que você vai acabar sentindo, independente de onde você esteja. Se você está no corpo físico, no corpo astral, no corpo mental, é você estar mal resolvido com você mesmo. O que é a sensação de irrealidade? Uma sensação de coisas que são falsas, que elas não são reais. Então você sente que não vale a pena mais investir nas coisas, não vale a pena se dedicar tanto pelas coisas porque elas não são reais.
né? Você tem essa sensação. E tudo isso diz uma coisa muito importante sobre nós mesmos. A forma que nós vemos o mundo, que nós vemos os outros, é a forma que nós somos, certo? O externo, ele é um espelho de nós mesmos. Então, se você está vendo o mundo como uma coisa irreal, uma coisa falsa, presta atenção à forma que você está se expondo para o mundo, a forma que você está se permitindo relacionar, a forma que você está sendo com você mesmo, muitas vezes. A gente acaba escondendo tantas coisas da gente, de quem a gente acaba criando personificações, criando bloqueios, tudo para não entrar em contato com os nossos sentimentos, com aquelas situações desconfortáveis. Então a gente acaba criando uma máscara acima do nosso personagem, a gente põe máscara para fingir que tá tudo bem. Você vai sentir que tá sendo falso, vai sentir que não tá sendo honesto, que as coisas não são como deveriam ser. Isso você vai projetar no mundo, mas na verdade o problema está dentro de você. Então, aqui eu consigo identificar duas situações para a gente conseguir entender essa questão da sensação de Matrix, né? Primeiro, seus centros energéticos inferiores, eles estão desregulados, então você não tem uma boa aterragem aqui nesse corpo físico, né? A gente não é o corpo físico, nós somos a nossa essência, a nossa consciência. E ela habita, ela faz moradia dentro desse corpo físico. Se ela não está bem acomodada aqui, é claro que vai trazer algum desconforto, uma sensação assim desconfortável disso não está correto, isso não faz certo. Então temos que corrigir os nossos centros energéticos, corrigir todos, né, equilibrar todos, mas principalmente os inferiores, quando os superiores estão muito ativados e os inferiores estão mais fracos ou até mesmo bloqueados. Então isso fica se é uma coisa muito mais intensa de acontecer. Outra coisa que pode acontecer isso, a gente tem muito costume de, não sei vocês, mas se é o seu caso, fazer meditações e técnicas e treinamentos para despertar o centro energético frontal. Só que isso é bom? Claro que é, mas a gente tem que investir um pouco em todos os nossos centros energéticos, tá? Não tem um centro energético que seja milagroso, que seja maravilhoso, que, se eu despertar esse centro, assim, minha vida vai mudar. Gente, isso não existe, tudo tá dentro da gente. E tudo faz parte, tá? Tudo está interligado. Então, se um centro energético não está bem, não importa que o seu frontal seja maravilhoso. Se algum centro energético não está bem, você vai ficar desestabilizado, você vai ficar desregulado. É importante dar atenção para o nosso corpo como uma totalidade, certo? Então essa aí é a primeira questão. Nós estamos desequilibrados energeticamente, não conseguimos ter uma boa aterragem. Qual seria a solução para isso? Você pode andar descalço para ajudar a firmar os pés no chão, comer coisas que venham da terra mesmo, raízes, né? Batata, cenoura, tubérculos mesmo, que venham lá da terra, que sejam bem enraizados, mandioca, carne vermelha também, porque ela tem uma energia forte, né? Então acaba puxando a gente para baixo e tentar botar a mão na terra, se mexer, se vincular aqui com essa terra, tá? Ajudar a você se conectar e você desejar que isso aconteça aqui com essa terra. Isso acontece geralmente quem trabalha muito frontal com a intenção de ter clarividência ou de ter uma projeção astral, aí a pessoa fica meio que flutuando, né? E não consegue aterrissar. A outra questão é pelo nosso interior, né? A gente vê o mundo da forma que a gente é. Isso é uma coisa muito dolorosa. Você pode pensar, não, Angélica, porque o mundo é horrível, o ser humano não presta, não tem jeito, só tem guerra. Essa é a forma que você enxerga o mundo, essa é a sua visão de mundo. Por mais doloroso que possa ser, infelizmente isso é uma projeção, e você está projetando aí no mundo tudo que está dentro de você e você não está conseguindo ver. E tá tudo bem, sabe? Isso não é, ai, que horror, tô fazendo isso. Gente, todo mundo faz isso. Eu faço isso, você fez isso, todo mundo faz isso. Isso é uma proteção. É como se olhar direto pra gente, pra quem a gente realmente é uma coisa tão dolorosa que a gente acaba exteriorizando nas nossas relações, nas situações, na nossa visão do mundo.
porque é uma coisa tão difícil olhar quem a gente realmente é uma coisa muito dolorosa. Sabe a medusa? Aquela questão da medusa, quando ela se olhou no espelho, ela petrificou, porque é muito doloroso ver quem a gente realmente é. Por isso que a gente faz essas exteriorizações, porque é mais fácil a gente se ver aos pouquinhos e se percebendo aos pouquinhos nos outros, nas situações, nas relações, do que a gente olhar tudo de uma vez. E eu falo isso por mim também, certo? Então, normal, tudo bem, né? Você tá fazendo essa exteriorização, você tá vendo o mundo através dos seus olhos e é através da forma como você é. A gente põe para fora o que a gente rejeita dentro da gente. Ou o que a gente adora também, né? Ah, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu tenho uma admiração por pessoas que são comunicativas, que têm uma comunicação muito boa. Então, assim, as coisas que a gente gosta e não gosta nos outros e no mundo estão dentro da gente também, certo? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, se você está sentindo que o mundo é irreal, que as coisas são irreais, para ver como que você está agindo com as pessoas e principalmente com você mesmo, certo? Isso é muito importante. A gente cria máscaras para sobreviver, para se defender, para suportar as nossas dores, mas a gente se perde facilmente nessas máscaras e chega um momento que não dá mais. Nossa alma, ela pede, o nosso corpo também, né? Todo o sofrimento ele vai sendo somatizado e ele chega e afeta o nosso corpo físico. Então, para uma doença chegar a se instalar no corpo físico, ela já veio, né, ela já foi trabalhada, ela já foi alimentada nos nossos corpos energéticos, nos nossos corpos mais súteis. Por isso que a gente consegue, através da terapia holística e da radiestesia, perceber quando que uma doença vai se aproximar num período aí de uns 2 anos, mais ou menos. Porque ela está sendo construída nos nossos, né, corpos mais superiores. Então, se você está vendo as coisas de uma forma irreal, que não faz sentido, isso aqui, né, é tudo uma ilusão, percebe quem você está sendo com você mesmo, a forma que você está se expondo para o mundo, para os outros, para situações e principalmente o mais importante, para você mesmo, tá? Isso é essencial. Seja sincero com você. Às vezes você sabe que se você for sincero com uma pessoa, aquilo vai ser ruim para você, né? Vai trazer problemas, prejuízos, então tudo bem, não seja. Mas o importante é você ser sincero com você sempre, por mais que isso doa. Você pode mentir para o mundo inteiro, mas seja sincero com você. Isso é o mais importante. E eu achei para mim que foi mais fácil começar mantendo a minha máscara para o mundo, mas trabalhando internamente. Foi isso que eu fiz uns anos atrás e para mim funcionou. Foi uma forma de eu me sentir segura. Então, assim, você não quer admitir, você percebeu que você é uma pessoa que tem aquele determinado defeito, mas você não quer que os outros percebam. Você não precisa ficar expondo isso. Não, eu realmente sou assim. Nossa, descobri que eu sou desse jeito. Você não precisa. Você pode continuar mantendo a postura que você tem, mas trabalhe isso dentro de você. Quando você perceber que aquele defeito está se mostrando, trabalhe ele, né? Veja também quais são as crenças que alimentam esse defeito, né? Tudo, gente, tudo, das coisas mais boas até as mais ruins, nós criamos para o nosso bem, pensando para o nosso bem. Tudo que a gente faz é para o nosso bem. Até mesmo as coisas mais bizarras é para o nosso bem. Quando elas foram criadas, foi pensando no nosso bem. Né? A gente nunca faz algo para o nosso mal. Acontece que a gente precisa, de tempos em tempos, dar uma repaginada aqui dentro da gente para perceber o que está fazendo, né? O que está sendo bom, o que não está sendo bom, o que está fazendo bem, o que está fazendo mal. Então é importante a gente, né? Tipo, eu fiz uma crença aqui uns 3 anos atrás, só que agora ela tá me impedindo de evoluir, de crescer, de ser mais ousado. Então vamos desmanchar, né? Desfazer essa crença e colocar uma outra positiva por cima. Você também não pode simplesmente desfazer uma crença e deixar assim ao léu. As crenças são importantes, tá? Elas são as nossas bases, elas nos regem, principalmente quando nós estamos em automático, aquelas coisas mais reativas, né? Então é importante, tirou uma crença,
coloca uma bolha por cima, certo? Então, a solução para, se você está com centros energéticos desequilibrados, trabalhe os seus centros energéticos, né? Você pode fazer aquelas coisas de botar as mãos e os pés na terra, comer coisas que venham das raízes, tubérculos, e também comer carne vermelha ajuda a aterrissar você. Você também, se você trabalha muito apenas um centro energético, ou se você não trabalha nenhum, faça meditações e técnicas para organizar e equilibrar todos os seus centros energéticos. Você pode fazer isso, tem músicas no YouTube muito bacanas, muito boas, que você faz as meditações com o foninho de ouvido, e é maravilhoso que elas são específicas, elas têm aí uns 30, 40 minutos de duração, e elas fazem toda através do som, e você meditando, faz toda a organização energética que você precisa. O som, gente, é maravilhoso. Ele é a criação de todas as coisas, tá? Não subestime o poder do som. Ele modifica realmente a nossa frequência, a nossa vibração. E sempre que possível, procure um terapeuta, um reikiano, alguém que possa te aplicar um passe, de fazer essa organização, né, e esse equilíbrio energético em você. É sempre bom pedir ajuda. Vocês sabem que eu sou super fã de pedir ajuda, né? Ninguém consegue chegar onde deseja sozinho. E se o seu problema, se a raiz dessa questão de se sentir numa matrix é você mesmo, é uma questão mais interna, a solução aí é uma terapia, é uma ajuda, se voltar mais, investir mais no autoconhecimento, olhar mais para você mesmo, né? Observar a pessoa que você é, que você está sendo, que você está se expondo para as pessoas, certo? Então a gente tem soluções diferentes para causas diferentes do mesmo sintoma, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês. Este foi o vídeo desta semana e eu espero mesmo que tenha ajudado vocês, porque é um vídeo assim que causa muita angústia, uma informação que causa muita angústia. Já sofri muito por conta disso e hoje em dia eu tenho mais conhecimento sobre essa situação. E outra coisa que eu acho muito importante falar, essa dimensão que nós estamos, a terceira dimensão, ela é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, certo? Se você está se sentindo preso aqui, observe dentro de você. Lembre o que eu falei. Tudo que a gente vê no externo está dentro da gente. Veja o que você está aprisionando dentro de você, o que você não está querendo expor, não está querendo libertar. Tudo é questão de observação e autoconhecimento.